Só um minutinho, peraí. Pronto. Eu queria pedir para você se apresentar, Denis, e dar as boas-vindas aí. Vou abrir aqui. Vocês estão conseguindo visualizar essa tela? Eu acredito. Sim. Certo, obrigada. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Denis. Trabalho na MC Bauschme. Faço a área de técnica de aplicação. Estou há 10 anos na empresa. Né? 10 não, 11 anos, na verdade. E sou técnico formado em técnica química e hoje eu faço a área de aplicação da MC, como consultor técnico. E o que eu puder ajudar vocês aí em relação de aditivos para concreto aí, tiver ao meu alcance aí que eu puder responder, estou aqui para ajudar vocês. Denis, de antemão, eu vou só complementar aqui, porque de antemão já fazem mais de um ano que aqueles brindes, aquelas amostras foram disponibilizadas lá para a gente. Então, com certeza, quando a gente retornar, a gente vai precisar aí do seu apoio mais uma vez. De conseguir. Sem problemas. Eu sou pidona, viu? Perguntaram se eu engoli um mendigo. Sem problema, estamos aí para fornecer e ajudar as pessoas, os aditivos aí. Beleza. Obrigada, Denis, mais uma vez, viu? Posso passando? Pode. Pessoal, definição de aditivo para concreto. Vocês podem ver que está o número da norma aí, 11768. Ela teve algumas alterações esse ano, ou ano passado, do ano passado para esse ano aí, mas ela continua a mesma, tá? Porque é um produto que hoje ele é bem utilizado no concreto. A gente tem a areia, cimento, brita, né, e a água. Então ele já entra como um quarto produto do concreto. Sem ele você já não faz concreto hoje em dia. Aí você pode ver produtos que adicionam em pequena quantidade, né, no cimento Portland, e ele modifica as propriedades do concreto em si, né, e melhora, né, a qualidade dela, as condições do concreto para vocês. Não dá, professora? Aí as principais características, né? Ele tem líquido ou em pó, utilizado em pequenas dosagens, né? Ele dá um efeito e desempenho do concreto no concreto fresco ou endurecido, né? Ele faz esse efeito e possibilita os efeitos colaterais também, né? Em muitas áreas. E sempre é necessário fazer ensaios iniciais antes de você utilizar qualquer tipo de aditivo. O ideal é você testar o aditivo antes de colocar ele em campo para poder trabalhar com ele. Denis, só para complementar, às vezes a gente até se surpreende com essa especificação de dosagem dos aditivos, né? Porque tão pouco faz tanto efeito, né? E aí isso remete também aos impactos que isso tem no orçamento, porque muitas vezes as pessoas acreditam, né, e aí é um paradigma realmente social da falta de informação, que só o fato de você estar utilizando o aditivo vai encarecer o seu orçamento. Não é verdade, na verdade ele vai te ajudar a reduzir esse orçamento, né? Que você pode ver, em poucas dosagens, ele é calculado sobre o peso do cimento. Então você tem uma quantidade de cimento, você vai calcular a porcentagem que o fornecedor te passa lá, que vai ser utilizado, e você vai calcular em cima do peso do cimento. E isso lhe traz um grande benefício se você trabalhar com ele da forma correta, né? Ele vai te trazer vários efeitos, né? Como está dizendo, e várias possibilidades que você vai ter com o aditivo. Trabalhando e fazendo os ensaios corretamente. As pessoas falam do custo, mas é tão pequeno que você nem sente
pela qualidade e o desempenho que ele vai te dar, na verdade. Verdade. Aí vocês podem ver aí. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, quiser fazer, estamos abertos também, tá bom? Então, tem aí então os aditivos, a abreviação de cada aditivo e os tipos de aditivos que a gente trabalha, né? Plastificante, retardador, né? Os aceleradores, né? Essas são as nomenclaturas que hoje tem no mercado. E tem algumas novas hoje aí que estão sendo feitas, né? Pode ir lá, por favor. Aí é um efeito que você pode ver, ó, vocês podem ver a foto, né, de um concreto sem aditivo aqui do lado, né, e uma foto com aditivo do lado. O efeito que ele já transforma no concreto. Isso ele vai te ajudar muito em bombeamento, na travabilidade do concreto, né? Mil e umas possibilidades que você pode ter com ele dessa forma. Aqui, pessoal, nessa foto vocês podem ver, ó, o concreto com AC, relação água-cimento, de 0,35, né? E um slump que você pode ver, ó, 1 centímetro. Não teve nada de abertura praticamente. Então você pode ver como que ele fica aqui, ó, não vibrado, né? A resistência à compressão dele como que vai ser de 10 MPa, né? O concreto seco, né, com AC de 0,35. Aí você vai vibrar ele, aí você vai ter essa resistência de 70 MPa. Você pode ver como ele fica fechado, né, em relação a esse tipo de trabalho. Essas fotos aí estão ilustrando bem como que fica. Essa vibração aqui, esse concreto vibrado aqui, vocês têm que pensar o seguinte: quando você estiver vibrando o concreto, o tanto que você vai precisar de energia para que esse concreto feche tanto, dessa forma, sem aditivo, tá, pessoal? Isso é só concreto com água, né? Aí a próxima foto a gente vai ver o desempenho dele, né? O slump já maior, o mesmo relação água-cimento, 0,35. Um slump bem maior, que 22 centímetros, né? Vocês podem ver aqui. Aí ele não vibrado, a resistência já subiu, vocês podem ver anterior, de 10 MPa para 50 MPa. Isso não está sendo vibrado, é um concreto de 22 slump. E a resistência vai permanecer, mas só que a característica do concreto, ele vai mudar completamente. Se vocês verem a foto antes, ele vai estar com o concreto, né, aberto. Esse de 70 MPa aqui, ó, cheio de falhas, né? Cheio de falhas, com buracos, essas coisas. Aí vocês vão lá para outra foto, vocês podem ver como que ele fecha completamente o 70 MPa. Fica um concreto mais coeso, mais fechado. Isso é a diferença do aditivo já. Ele ajudou bastante. E vocês podem ver, ó, a diferença até da resistência, né? Aditivos para plastificantes e superplastificantes. As principais características, né? Ele altera a viscosidade do concreto, como a gente viu nas fotos anteriores, né? Ele provê o aumento da travabilidade do concreto, né? Então você tem um concreto ali que sem aditivo, ele te dá 2 horas de travabilidade. Um exemplo, dependendo do aditivo, se esse aditivo estiver bem dosado e tiver uma compatibilidade muito boa com o cimento, que ele trabalha muito em cima do cimento aditivo, essa travabilidade do concreto vai aumentar, né? E ele vai reduzir também o teor de água, que é a principal característica do aditivo, é essa, reduzir o teor de água na mistura do concreto, ok, pessoal? Então você tem um aditivo, um concreto com relação de água-cimento, por exemplo, de 0,6, né, 0,60, relação água-cimento 0,60. Então o aditivo ele vai reduzir esse teor de água aí de 0,60 para 0,52, 0,54, isso vai depender da travabilidade do aditivo, ok? Então vai ter uma redução muito grande de água. Posso passar?
Pode, tranquilo. Aqui, pessoal, vocês podem ver aí as matérias-primas que são feitas, o aditivo, né? Em 1930 aí teve o primeiro ligno, né? A primeira matéria-prima foi feito o ligno, né? Depois veio a melanina e o naftaleno, em 70. Aí depois veio o polímeros, né? E por último os policarboxilato. E vocês podem ver que cada um tem um teor de redução de água aí, de 10 a 20, 30%. Isso vai variar bastante da matéria-prima. Ok? Mais uma fotinha aí para você ver o efeito do plastificante, um aditivo à base de lignosulfonato, né? Você pode ver aí que ele está tendo o slump zero ali, né? Seco, concreto seco. Quando você já aplica o plastificante, você já vê um concreto mais argamassado, assim, vamos dizer assim, mais coeso, né? Bem trabalhado, né? Um slump maior. Aí é uma característica do superplastificante, que é a base de naftaleno ou melanina, né? Ou até mesmo policarboxilato. O tanto que ele abriu aqui da diferença da primeira foto para a segunda foto, que é um slump bem maior, né? Eu já venho ali mostrando para vocês ali o desempenho antes e o agora. Okay. Então aí vocês podem ver, ó, os plastificantes, as bases são lignosulfonato ou poliacrilato, né? E outros. E os superplastificantes é naftaleno, melanina e policarboxilato, né? PCE. Então essas são as bases utilizadas para desenvolvimento do aditivo. Okay. Ele funciona aí, ó, com uma redução na superfície da água. Vocês podem ver uma foto que está mostrando um pingo de água bem pequeno. Essa é a tensão da água sem aditivo, né? Aí depois você vai aplicar o aditivo, ele cria essa superfície aí, ele aumenta, né, essa superfície, essa tensão da água aí. Então ele com a reação à água, ele aumenta essa tensão superficial da água. Okay? Ô Denis, então ele funciona com a água, né? Ele reage com a água. Isso. A gente vai ver fotos aí que ele vai mostrar a reação dele quando ele expele a água, né? Passa um pouquinho para frente, professor. Aqui, ó, a repulsão elétrica, né? Vocês podem ver aqui, pessoal, no meio aqui é o grão de cimento, né? E o aditivo vai funcionar como uma repulsão elétrica. Aqui em torno é a água. Então essa superfície ele vai quebrar essa superfície da água, não vai deixar esses grãos de cimento, né, se unirem, né, fazer a hidratação deles, e por algum tempo ele vai trabalhar com isso, com essa repulsão elétrica, né? E aí é a redução, né, da tensão da superfície da água. Isso que o aditivo faz. Então ele trabalha bem nisso. Ele absorve, né? Ele absorve o grão de cimento, né? E dispersa um pouco essa pasta. Então o grão de cimento ele fica disperso um do outro, né? Até passar o efeito dele e aí começar o calor de hidratação do cimento. Ô, Denis, então é por isso que alguns aditivos são recomendados você iniciar a mistura prévia com a água e depois fazer o amassamento? Alguns aditivos a gente indica isso, fazer uma pré-mistura com a água. Esses aditivos são mais incorporadores de ar, você tem uma mistura melhor. Os outros plastificantes, superplastificantes, a gente recomenda você usar em torno de 70% a 80% da água na mistura do material todo, primeiro, e depois você colocar o aditivo, que aí você vai ter um desempenho melhor do aditivo. Beleza.
uma foto aí de uma placa, né, feita com super plastificante. É essa placa aí, ó, a base da torre eólica. Isso aqui em Pernambuco, Denis, ou é um exemplo externo? É Natal, né? Natal, Ceará, né? Tá tendo, e Rio Grande do Norte. E muitos pro lado do sul. Vamos lá, vamos subir. Aqui em Pernambuco, não vi nenhuma ainda. Na Paraíba tá tendo também eólica. Os estabilizadores, né? Concretos, aditivos para estabilizar o concreto. A ação dele do modificador de viscosidade, então ele combate a exudação do concreto, né? Ele combate a segregação, ele melhora no bombeamento do concreto, tá? Utilizado em concretárias submersas e combate a perda da água do concreto fresco em fundações. Então, o modificador de viscosidade ele é utilizado para essas patologias que acontecem no concreto, vamos dizer assim. Vocês podem ver a foto. Aqui vocês podem ver um concreto sem estabilizador, que vocês tenham aqui uma brita totalmente não uniforme com o concreto, com a água saindo, né? Puxando, jogando até mesmo a pasta do cimento fora do concreto. Aí quando vocês utilizam um estabilizador de concreto, você pode ver que ele fica totalmente uniforme, o concreto, sem essa perca de água também, e a pasta do cimento. É bem utilizado como vocês viram a foto ali, em áreas que tem rio, mar, né? É um aditivo bem legal de se trabalhar. Ô, Denis, e altera em alguma coisa a resistência? Porque por ele estar mais unido, mais coeso aí, denso? Não, ele não altera nada, não modifica nada na resistência do concreto. Ele só mesmo não permite a perca da água, né, do concreto ali. Vocês podem ver a foto aí. Ele também é utilizado aí, né, em estacas hélices, né? Vocês podem ver um solo arenoso, né? O solo aí bem arenoso, que muitas vezes você tem lá o concreto que você precisa de ser aplicado e depois vir com a ferragem, né, para poder ser colocado. Então, se você tem um solo arenoso e essa água começa a se perder para o solo, você não consegue entrar com essa ferragem. Então, o estabilizador de viscosidade ele ajuda nisso, ele permite que essa água fique dentro do concreto e você possa colocar a ferragem normal. Retardadores e inibidores de hidratação. Eles são aplicados, né, em grandes elementos sem junta de conexão, concretagem grandes, né, elementos de grande massa para ter o controle da hidratação do concreto, né. Ele permite maior tempo para a compactação do concreto, no transporte do concreto em longa distância e no longo do tempo de espera para a descarga do concreto também é utilizado em regiões em clima quente, né, que não é o nosso caso aqui em Pernambuco, né? Para dizer o contrário. E também para utilizar em argamassas, né, estabilizadas. Tem uns aditivos que são específicos para esse tipo de produto de concreto. Ô Denis, eu sei que na única concreteira que tem Serra Talhada
É utilizado o retardador, né? E não só para a questão do transporte, mas principalmente pela temperatura da região de Serra Talhada, né? E aí, assim, o que eu fico pensativa é que, por mais que se utilize o retardador de pega, né? Ainda assim, tem muita dificuldade com relação à retração plástica no início Isso tudo é por diversos motivos, desde do cuidado com a execução e molhar, por exemplo, as ferragens, até que são cuidados básicos, né? Até realmente a elevada, o ar muito seco de Serra Talhada, né? Então, no verão, chega a ser preocupante. Você recomenda, nesses casos, assim, utilizar uma quantidade maior de... É que a gente está falando de dois tipos de aditivos, né? Retardadores e inibidores. Então, temos que classificar. O retardador, ele dá um tempo de travabilidade no concreto, né? Você coloca o retardador lá, ele vai lentamente, ele vai fazendo esse concreto reagir lentamente, tá? O inibidor não, o processo do inibidor, você coloca o concreto realmente, vamos dizer assim, para dormir, né? Você quer um tempo de hora para esse concreto ali, sem ele começar a dar o calor de hidratação dele. Então ele inibe esse processo do concreto. Quando acaba essa inibição do inibidor, né, no concreto, exemplo, você quer um concreto que perca ali a trabalhabilidade dele em 4 horas. Ele vai perder em 4 horas. Depois dessas 4 horas, você tem que entrar com um trabalho de cura desse concreto. Vamos dizer assim, quem a senhora falou. A pessoa não tem esse cuidado. Então, o retardador, ele vai conseguir fazer esse trabalho lentamente, que a pessoa possa ter um tempo de trabalhar. Agora, o inibidor não. O inibidor, se você não entrar com a cura logo depois que o concreto deu o início de pega, aí acontece essas patologias aí de retração, de trinca no concreto. Não, mas a situação que eu tô falando... A situação que eu tô falando é realmente bom, assim, Pode continuar, desculpa, Denise. Aí a dosagem tem que ser trabalhada, tem que ser estudada no laboratório, para ver como que vai reagir, né? E como que vai ser feito após o início do pega do concreto. Então, aumentar assim a dosagem, o melhor é fazer teste em laboratório, para ver o quanto que vai reagir. Tem muita variável, né? Aí, principalmente com relação à umidade relativa do ar. Tem muita variável. Beleza, Denise, obrigada aí. Bora lá? Quer passar? Bora. Vamos lá. Aí vocês podem ver aí. Esse aí é um caso de uma barragem. Então aí é usado tanto o retardador como o inibidor. Para quê? Como são blocos muito grandes, então ele não pode ter junta de concretagem, né? Tem que ser uma concretagem só. Então o inibidor ele cai muito bem para esse tipo de trabalho. E aí é um concreto aí que você começa cedo e não tem hora para terminar. Só termina quando fechou o bloco, né? Isso acontece muito também com piso industrial. Com piso industrial, você começou... Aí é um tipo de aditivo que você usa, você já não pode usar inibidor e nem muito um retardador em questão do piso, né? É por causa do polimento, né? Por causa do polimento, que é na hora que você vai entrar para polir o piso, né? Acelerador de pega. Esse aditivo é bem utilizado em túneis. Ele acelera o processo de resistência do concreto. Eles estão utilizados bastante em pré-moldados e para uma desforma rápida, né? Um concreto para desforma rápida e concretagem em clima frio.
Então, se estiver muito frio, o acelerador de pega é bem utilizado. E para nós aqui, se quiser um trabalho muito rápido para poder desformar, é muito bem. Ô Denis, no caso das estruturas protendidas, onde geralmente se utiliza o CP5, né? O ARI. A pega dele já é rápida, né? Naturalmente, já tem uma retração muito alta. Nesse caso, mas eu já cheguei a ver em fabricante de pré-moldado como tem que produzir muito, mesmo utilizando o ARI, utilizando um acelerador de pega. Como é que funciona essa questão da retração? É que ele não vai ter muita retração, né? Porque ele vai trabalhar só no processo para você desformar o concreto. É como fica assim aberto, né, professora? Porque se você não tiver um estudo em laboratório para ver como que vai reagir mesmo esse aditivo, por isso que a gente sempre tem, lá eu falei no começo, né, testar em laboratório. Para quê? Para a gente poder ter esse controle de retração do concreto. Caso esse aditivo venha retrair, dar uma retração no concreto, tem outros tipos de acelerador de pega que dá para modificar, né? Não tem só um modelo, tem vários que daí a gente trabalha, como ele trabalha em cima do cimento que eu expliquei, então ele consegue fazer esse tipo de trabalho sem ter muita retração no concreto. Então, vários aditivos, vários aceleradores de pega que a gente tem no mercado. Entendi. Aí deixa eu te perguntar, pegando um gancho aí do que tu tá falando sobre essa questão do controle tecnológico, né? Hoje, lá na MC Bauchemie tem um laboratório, né, de controle tecnológico que o pessoal faz. E isso a gente consegue, enquanto empresa, contratar esse serviço? Hoje, empresas tem bastante empresas de consultoria que dá esse tipo de consultoria, faz esse tipo de processo. Então seria no estilo da Tecomate? Tem a Tecomate, tem várias empresas, né? Entendi. A Ecol tem... Sim. Tem um outro, no momento esqueci o nome, mas tem bastante empresas que fazem esse tipo de trabalho de teste. Beleza, então. Obrigada. Aí é um vídeo aí do acelerador, né? Que vocês podem ver, um trabalho no túnel, né? Se a professora puder colocar o vídeo, eu só ter uma ideia de como, aí eu vou explicando. Que é o seguinte, esse tipo de concreto, pessoal, e aditivo, vocês podem ver que é uma máquina. E ele se encontra no bico da injeção aqui. Ele não pode ser colocado antes, porque se colocar antes, esse concreto endurece. Então é um aditivo que ele encontra com concreto no bico da injeção. Quando é aplicado, ele colocar na parede, ele seca automaticamente. Então, o aditivo é um reservatório onde tem um aditivo e o concreto. Vocês podem ver que são duas mangueiras aqui. Uma sai o concreto, o outro vem o aditivo, que sai no bico e ali cola automaticamente. Ali seca automaticamente o concreto. Imediato. É o aditivo Super Bond, então. Bem isso. Olha lá, a internet da professora não está ajudando não, mas tudo bem. Em questão de segundos ali, esse concreto está seco. E aí, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Esse acelerador ele seria um super acelerador, então, Denis. Como é que funciona isso? Isso, a gente tem vários tipos, né? Como tem para pré-moldados, que foi falado, esse aqui são usados mais para túneis, né?
e onde tem túneis, barragens que precisa ser Contenção, né? de contenção. Ô, Denis, Lisandra, nossa aluna aqui, está fazendo uma pergunta. No caso aqui do nosso clima, lá do sertão, do semiárido, esse acelerador pode ser utilizado sem risco de rachaduras ou fissuras? Sem risco. Não tem risco nenhum. Beleza. Eu estava até aqui no outro slide, então deixa eu ver se vai agora. Mas enfim, vocês conseguiram ver, né? Ele funciona como se fosse um pó, né? A projeção dele, de tão miúdo. Aparentemente, assim, olhando assim, parece um pó, mas um concreto bem... A pressão é grande aí para poder projetar ele. É, muito grande. Vamos lá. Incorporadores de ar. Concreto aí que você pode trabalhar com um concreto bem leve, né? Então, qual é a função dele? Ele introduz no concreto ali microbolhas, né? E distribui uniformemente, né? Vocês podem ver a foto embaixo aí. É um grão de cimento, a bolha de ar, né? Aí ele reduz a sucção por capilaridade, né? Os espaços, né, da cristalização também ele consegue reduzir ali, e ele é bem usado, né, em questão de pressão de situação de gelo, né? Redução de pressão de gelo. Ô, Denis, esse tipo de aditivo ele é recomendado para aqueles concretos porosos os permeáveis? Concretos porosos, que geralmente o pessoal faz calçada, que seja possível drenar, ou até... Não. Ele vai seguir o seguinte, vou dar um exemplo assim de um lugar frio, né? E conforme a concretagem começa a rachar esse concreto, né? No lugar frio aí vai ter o quê? Vai ter o vazamento de água ali no concreto, certo? Ele não, nesse lugar frio, esse incorporador de ar, ele vai usar ali e não vai ter muita abertura, né? Muita rachadura nesse concreto para entrar água, né? É porque ele já está criando microporos ali, literalmente, né? Então, não, o concreto permeável, que a senhora falou, é um concreto totalmente especial, né? Ele, muitas vezes, o tanto de areia que vai nesse concreto é tão pouco, né, que nem faz muito efeito. É mais brita que tem nele. Sim. A gente fizemos um estudo lá na Bahia para esse concreto permeável lá. Beleza. Aí, aplicações dele em concretos com menor massa específica, né? Vamos dizer assim, uma areia muito ruim que você tem, né? Que ela seja muito grossa. Ele já te ajuda nessa travabilidade aí, ela melhora essa travabilidade dessa areia. Ela substitui esse fino, né? Da areia, que não tem, muitas vezes. Aí a solicitação é em questão de gelo, que nem eu expliquei, né? Num lugar onde tem um clima que tem gelo, aí vai desgelar, aí o concreto fica permeável, aí já ajuda bastante, né? Aí produção de concreto celular, né? Que é concreto leve, né? Paredes de concreto leve, e reduz o teor de água também no concreto. Vocês podem ver aí uma foto, né? Ele reduz, ó, esses são os efeitos que ele tem colaterais, ó. Reduz a resistência do concreto. Então, quando você for trabalhar com um aditivo incorporador de ar, você tem que fazer um estudo no laboratório. Você tem que fazer esse estudo para saber se não vai perder a resistência do seu concreto, né? O modo de elasticidade do concreto também vai perder, né? E redução da fluidez.
Aí ele não vai ter muito fluidez concreto. Ele vai ficar bem fechado, bem coeso. São aspectos bem negativos, assim, você tem que realmente estudar. Concreto tem que ser... Colocou aditivo, tem que ser estudado. Aí tem alguns avanços aí de alguns concretos que foi feito. Aí é uma torre de geração nuclear, né? Acho que é na Alemanha, né? O monotrilho lá do trem passando aí, também do lado. Tem isso também, né? Por ter uma massa específica menor, ele também se torna mais leve, né? Até pela quantidade de vazios dele. E aí, aqui, professor, essas fotos aqui foi colocada logo depois do incorporador de ar, mas o incorporador de ar não foi usado totalmente nesse concreto, principalmente nesse do monotrilho, né? Porque são dois concretos que precisa de ter um fechamento muito grande e resistência. Que nem ali na usina ali, no reator ali da usina ali, ó, esse concreto ele tem que ser bem fechado. Então, o incorporador de ar já não utiliza aí, é um concreto que precisa bastante fino. É um aditivo chamado... fugiu da mente agora. Daqui a pouco tu lembra. Depois eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. As fotos aí que a gente tá vendo aí, né? Do concreto submerso, que eu falei, né? E o concreto aí para projetado, que são aceleradores, o concreto ali para estabilizador ali, que é a água. É bem interessante o estabilizador de concreto, porque você pode ver, o cara tá no meio do mar ali e ele tá fazendo uma concretagem. Vocês sabem que se você colocar água no concreto, cimento, tudo vai embora. Com o estabilizador, não. O concreto vai ficar ali, coeso ali, fechado, não vai perder nada do concreto. E na outra foto, um túnel sendo feito com um acelerador de aditivo, um aditivo acelerador. Aí algumas fotos do que foi feito aqui no aeroporto ali do Rio Grande do Norte. Isso aqui já é um aditivo já usado com pouca coisinha de ar incorporado, né? Mas que dá uma resistência muito grande no concreto, né? Para passar a máquina e fazer... Ô, Denis, eu tenho uma dúvida enquanto engenheira de execução mesmo. Uma coisa que eu já vi com muita frequência em obra, principalmente nessas industriais, é a miscigenação de 2 tipos de aditivos ou até 3 tipos de aditivos. Mas isso aí bem específico, né? Foi feito realmente um estudo antes existe algum efeito colateral na mistura desses aditivos? Não tem nenhum efeito colateral, não. Porque até mesmo como tem os estudos, né? Pode acontecer, dependendo do aditivo assim, um não reagir com o outro. Mas isso aí é um pouco difícil de acontecer, mas acontece. Tem aditivo que não reage com o outro. A naftaleno já não reage com policarboxilato. Então, se você tem um aditivo à base de naftaleno e vai usar um policarboxilato, ele já não reage. O concreto não abre. Você vai colocar água, ele não vai abrir. Você perde o concreto totalmente. Então, tem aí uma restrição. Esses 2 tipos de aditivo, esses já são restritos mesmo. Esse eu posso dizer que já tem efeito colateral um do outro. Ô, Denise, e assim, por exemplo, os efeitos colaterais, que uma coisa que eu já, de obra mesmo, assim, a gente já enfrentou, e até no laboratório também a gente já chegou a ferir, foi os efeitos que um superplastificante tem no tempo de pega, por exemplo. Né? A adição de um superplastificante no tempo de pega. Você acaba tendo 2 funções em um só. A questão do policarboxilato, a gente está falando de uma linha nova, né, que tem no mercado, o Mid-Ranger.
ele é um plastificante com a base de policarboxilato. Então a base dele, que é policarboxilato, já foi feita para esse tipo de travabilidade do concreto. E aí você tem um ganho muito grande de redução de água, né, no concreto, e tem essa travabilidade. E a gente sabe que hoje em dia, como você falou, né, professora, é redução de custo. Se você tem um aditivo à base de lignosulfonato e tem um corte de água lá de 10%, né, como estava lá mostrando na foto, aí você pula para um policarboxilato, que você vai ter um corte de 40% de água, e tendo uma travabilidade de ganho, o que pode reduzir no seu custo de cimento nisso aí? Né? Eu não falo nem só de custo de cimento, viu, Denis? Só para complementar. Tem a questão também da própria mão de obra, energia, né? Ali, desde o momento do adensamento, do lançamento, do próprio preparo, né? A facilidade é bem maior. Que nem foi mostrado nas fotos. Ali você tem um concreto ali com uma base plastificante ali, de lignosulfonato, que seu slump é de 12, de 13, 12 mais ou menos 2, vamos dizer assim. Aí você coloca um aditivo desse, a base de policarboxilato, tem a mesma função do polifuncional, né, ali a base de ligno. Você tem uma abertura para 22 slump, como é que não vai ficar esse concreto para trabalhar? Alta densável. Praticamente, é um concreto bem fluido, né? E sem perder as características do concreto. Isso que é importante. A pessoa fala assim, estou trabalhando com um aditivo a base de ligno que me custa, exemplo, R$2,50, né? Tô chutando o valor. Aí eu vou para um policarboxilato que me custa R$5. Mas esse policarboxilato vai ter a mesma função do seu ligno, mas a travabilidade que ele vai te dar desempenho vai ser bem melhor. Redução muito grande. Não tem nem comparação. É verdade. Aí tem que tomar cuidado, que daí, como tem essas duas linhas de policarboxilato, a pessoa tem que perguntar para o fornecedor, né? Esse policarboxilato tem travabilidade, porque aí a gente entra já na outra linha de policarboxilato, que é o superplastificante. Já não tem travabilidade. O superplastificante é só para abrir o concreto, né? E você lançar o concreto e depois, pronto. Questão de 30 minutos, 45 minutos o máximo, né? O máximo você trabalha com ele. Agora o outro não. Denis, e falando sobre essa nova linha que tu comentasse aí dessa composição, Ítalo está perguntando aqui, para esse tipo de aditivo, aumenta o consumo de metro cúbico do cimento em relação à sua resistência? O metro cúbico ele não vai aumentar, vai aumentar a resistência, né? O metro cúbico ali, você fez o concreto, fechando o metro cúbico com aditivo ali, ele vai continuar o mesmo metro cúbico. Ele vai te ajudar na redução da água e aí vai te aumentar a resistência do seu concreto. Na verdade, o consumo ele vai ser reduzido porque você vai ter uma resistência maior, né? Exato. Mas, além disso, Denis, uma coisa que é preocupante, assim, que eu vejo muito, e é exatamente pela falta de orientação com relação à dosagem. Eu já vi situações assim, de superdosagens. Em vez de usar 0,5%, por exemplo, que é o percentual aí do superplastificante, qual é? Média? Na ficha técnica, ele parece estar de 0,1 ou 0,2 a 1%, parece, né? Ou a 1 ou 2%, uma coisa assim, eu não me lembro agora de cabeça. Assim. Chega até 3%, né? A gente sabe que é a variação máxima. Aí eu já vi utilizando aí até 5 a 10%, né? Os efeitos são bem superiores, mas também tem o outro lado, né? Um concreto bem dosado aí, você usar 5% aí, é um exagero de aditivo, né? Mas isso vai depender muito da finalidade que você quer esse concreto. E aí você vai conseguir cortar muita água do concreto. Muita.
praticamente 5% você não vai usar o quê? Vai usar só água de amassamento só. Sim. Do concreto. É verdade, sem sentido. Então aí a gente já chegou a usar aí, o máximo a gente chegou a usar foi 2%, isso no policarbonato, né? Mas não chegamos o nosso estudo assim ideal para nós, assim, o que nós chegamos assim foi 1,5%. Entendi. Ô, Denis, e a comercialização desse material, desse produto hoje, dos produtos, né, de aditivos, e hoje como é que funciona a venda? A venda é direta pelo fornecedor, né? Direto pela empresa. Aí entra em contato com o vendedor. A gente só vende em questão de tambores, né? De 230 quilos. Não vende menos, né? Então, e tem alguns revendedores também que tem. Aí tem que ver onde que a localidade para poder... Então, mas aí comercializa só em tambor, né? Só em uma quantidade maior. Isso aí para quem tem uma sequência de obras, a validade dele é de o quê? 1 ano? 1 ano. 1 ano. Pronto. Validade de 1 ano. Então, uma obra aí... Aditivo, você nunca vai ser um dinheiro jogado descartado. Sempre vai ter a utilidade dele. Uma coisa que eu recomendo, assim, é que, como é uma grande quantidade, né? Teoricamente, um tambor, pelo rendimento do material, é muito. Mas sempre tem uma outra obra, um outro engenheiro que queira usar e que pode fracionar isso aí. E viabilizar a compra. Em pequena escala. Estou falando porque, geralmente, em Serra Talhada, Denis, é obra residencial, né? De pequeno porte e é o volume. Uhum. Beleza. A empresa Elizabeth, que foi feito aqui na Paraíba, né? Cimentos Elizabeth, totalmente nossos aditivos. A gente colocou uma foto para vocês terem uma ideia aí da grande obra que foi. Aí a barragem lá de Camará, né, em Alagoas, na Paraíba. Essas barragens aí, vocês podem ver que tem um concreto ali velho no meu lado esquerdo, vamos dizer assim, né? Isso. E ali o concreto novo. Essa parte onde é o concreto novo aí foi feito onde ela estourou. Teve que refazer tudo novamente. Caramba. Uhum. Foi bem comentado. É isso aí, pessoal. Se tiverem pergunta, alguma coisa aí, estou disponível aí no momento. Mas eu agradeço a vocês aí que entraram, assistiram conosco aí essa apresentação. Espero que eu tenha ajudado a vocês alguma coisa. Obrigada, Denis. Obrigada mais uma vez. Segue lá, minha gente. É sempre interessante ver essas empresas que trabalham com esse tipo de material, porque sempre tem uma novidade, sempre tem uma informação que realmente complemente. Eu vou aproveitar aqui para ler um pouquinho das perguntas de Ítalo. Continua perguntando aqui se o aditivo que a gente estava comentando, se ele consegue manter as mesmas propriedades e se existe ganho de vida útil para o concreto, utilizando o aditivo. Tem, trabalhando e fazendo uma dosagem certa do concreto, tem uma grande vida útil do concreto. Acho que principalmente a propriedade que é a inicial que você mostrou, né? Lá na densidade. O fato dele não ser poroso expõe menos. Isso mesmo. A gente tem no site da MC, tem bastante artigo lá e tem os nossos engenheiros lá, o Roger, o Lucas, né, falando bastante sobre aditivos e impermeabilizantes. É só entrar ou pode colocar mesmo no Google ali, aditivos para concreto, vai aparecer o pessoal da MC.
tem um manual técnico bem legal, bem completo, especificando cada tipo de aditivo da MC Biochimie, que são vários as especificações. Inclusive, essa foi um dos desafios aqui de Denis, porque eu disse, Denis, vamos tentar ver o tempo aí da apresentação para conseguir ficar viável, né, nessas reuniões do Zoom e não se prolongar a noite adentro, porque eu sei que tem muito produto, eu sei que tem a variação de produto é enorme, mas é interessante que realmente a gente saiba o que a gente está utilizando e, sobretudo, como eu sempre falo para vocês, essa questão do controle tecnológico, né? Sempre ensaiar, sempre ter noção do que está acontecendo realmente com o material que você está trabalhando na obra. Porque o aditivo ele interfere bastante no seu concreto aí, se não souberem a dosagem correta dele aí, você pode ter vários prejuízos, vamos dizer assim. Então, você tem ganhos, muito ganho, mas se você não dosar ele corretamente, né, não seguir a risca e saber com que você está trabalhando, você pode ter muito prejuízo. Ô, Denis, aproveitando esse ensejo aí do prejuízo, você como consultor técnico, já teve algum caso assim que você realmente precisou dar um aporte técnico para o pessoal com relação ao efeito colateral reverso aí? Já teve alguns clientes nossos que usou uma superdosagem no concreto, ou alguns utilizam, ou até mesmo algum problema que dê na dosagem do concreto mesmo, que às vezes é falha mecânica, né? Nem tanto falha humana, que aí o concreto não retardou, né? Então a pessoa liga assim, desesperada, eu preciso formar, o concreto tá retardado aqui, retardado. Retardou e não secou ainda, não consigo formar. Aí a gente sempre aconselha a fazer a cura desse concreto, né? Começar a umedecer ele, molhar ele e esperar 3 dias aí, no máximo 3 dias, 4 dias, para ver se esse concreto vem a dar pega. Se não der pega no 4º dia... Ele já estava quantos dias com esse concreto? Ficou 5 dias. Caramba. 5 dias o concreto sem dar pega. Isso numa obra, não. Um cronograma apertado é difícil. Cliente já ligou para nós aí perguntando aí se podia usar uma dosagem alta no aditivo, a gente não aconselhou, aí ele usou assim e o concreto ficou lá também, sem dar pega. E não era concreto pouco, não, era muito concreto. Aí foi o nosso conselho, umedece aí, né? Dá a cura do concreto aí para ver se ele vai dar pega. Se não der pega, ia ter que quebrar todo o concreto. Já aconteceu já de falha mecânica mesmo, por isso que o pessoal tem que tomar muito cuidado com trabalhar com aditivo. Na hora da dosagem. Porque teve uma bomba que falhou e passou uma dosagem maior do aditivo. Aí não teve jeito, aí teve que tirar o concreto todinho fora, era uma laje. Aí o concreto não secou, ficou borrachudo, não adiantava nem umedecer nada, teve que arrancar tudo fora. Denis, eu tenho outras 2 perguntas, na verdade. Com relação a... Eu sei que tem uma validade para as reações acontecerem com os aditivos, né? Qual o tempo máximo assim, de reação de um aditivo? Né? A gente tem 2 horas para alguns aditivos, tem minutos aí para os aceleradores, né? Nesse aí que eu chamei de Super Bonder, ele é imediato. Mas assim... assim, o tempo de hidratação do concreto, né? De pega do concreto. A gente já sabe já por norma, assim, que o cimento em si, ele tem 1h30, 2 horas de pega, de início de pega, né? Isso. O cimento. Aí vai pro aditivo. Aí o aditivo fazendo estudo aí, ele chega o quê? Ele chega mais 1 hora, no máximo 1h15, no máximo. Então você tem o concreto aí para você trabalhar com ele em torno de 3 horas. Não passa disso.
Aí se você usar o inibidor, que daí você estudando as dosagens do inibidor, né? A gente está falando de um concreto com um aditivo retardador. A gente usar o inibidor, aí a gente consegue fazer uma dosagem maior para esse concreto. Aí a gente consegue jogar esse concreto para trabalhar em 4 horas, 5 horas, 6 horas, até 72 horas. É isso que eu ia perguntar. Pronto, agora você chegou no outro item. Para argamassa estabilizada, por exemplo, né? A gente tem tudo feito. Mas a gente tem ali 2 aditivos. Temos 2 aditivos que é específico, né, para argamassa, né? E aí você fazendo a dosagem dele, você consegue trabalhar. A gente coloca 72 horas, mas o ideal mesmo para argamassa estabilizada são 48 horas, né? 72 horas já começa a perder um pouquinho a característica, não perde totalmente, mas... Seriam quais aditivos aí nesse caso da argamassa? Na nossa linha a gente tem o Centripor 411, né? Que é o incorporador de ar. E temos o Centripor Retard 225, que esse é o estabilizador. Esse que faz a função de estabilizar a argamassa. E a argamassa vocês vão trabalhar em torno de 36 horas, exemplo, ou 48 horas. Quando você terminar o trabalho do dia, o ideal é você deixar o concreto bem rente, né, na forma, né, onde tiver armazenado, e colocar uma película de água de mais ou menos 2 dedos, né, acima. São os cuidados aí, né? Geralmente se colocam em grandes recipientes, né? Com uma caixa d'água, Isso. Onde tiver, se for deixar ele para trabalhar em vários dias, tem que tomar esses cuidados. Ele não pode estar desnivelado, esse concreto, vamos dizer assim, né? Tem que estar bem nivelado dentro da base, do né? recipiente, a base, e com essa película de água acima, né? Essa era uma pergunta. Outra era a seguinte: como esse material, né, é um produto químico, né? São reagentes. Dentro do concreto a gente sabe que a única coisa que reage é o aglomerante, né? Que é o cimento. Existe a possibilidade de algum efeito colateral de reação química com o próprio cimento, e se essa reação gerada pelos aditivos, se isso também pode ter alguma exposição à ferragem, por exemplo, posterior ao endurecimento? Vamos lá. No qual aspecto? Na argamassa estabilizada, é isso? Não, no concreto. No concreto em si. No concreto em si, você vai ter um aditivo que você vai estudar ele antes, conforme o fornecedor vai te indicar, né, o aditivo. Ele não vai te dar ele não vai causar esse problema nenhum na ferragem, né? Porque até mesmo os aditivos hoje em dia, eles já são feitos com esse cuidado, né? Com esse cuidado. O que pode acontecer é difícil você ter um erro de aditivo para poder prejudicar a sua ferragem, vamos dizer assim. Inclusive, assim, Denis, aqui em Recife, o pessoal está tendo muito problema com reações tipo, do agregado reagindo com o cimento, que é a reação álcali agregado. E aí os aditivos, eles são alternativas para reduzir o risco de se ter esse problema, né? Tem aditivo e tem outros produtos também, né? Como a metacaulinha, a sílica, né? Isso, exatamente. Que aí serve como minerais, né? Serve como minerais. E aí... diminuir a reação. E aí, o que eu quero dizer com isso é que não corre, geralmente não se corre de ter algum efeito colateral negativo. Pelo contrário, ele serve para a prevenção de algum tipo de problema. Né? Exato.
É isso, minha gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos liberar o Denis aí, que a participação dele foi sensacional. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, pode me mandar depois, que eu entre em contato com o Denis. Se surgir depois e quiser saber, eu entro em contato com o Denis. Eu tenho certeza que muito solícito sempre. Mais uma vez, obrigada aí, viu? Dispõe, professor. Eu que agradeço aí. Obrigado pela oportunidade aí. Espero que tenha ajudado bastante. Ajudou muito. Obrigada, brigadão. Minha gente, vamos encerrando por aqui também, tá? Eu espero que tenha sido também, né, um super complemento aí para nossa aula, nessa dinâmica EAD que a gente vem vivendo. É muito complicado. Foi uma alternativa que eu encontrei convidando o Denis para a gente ter uma interação maior, inclusive com a parte técnica, né? Denis, hoje, eu conheci Denis, só para vocês saberem, lá na Premocil. Inclusive, eu tinha ido buscar aditivo, que já é doado. Eu tinha ido buscar aditivo e o cara da MC Biochemia estava lá, né? Então, para mim foi super importante, principalmente pelas especificações técnicas, viu, Denis? Aí, essa parte química é uma coisa que a gente não vê na faculdade, né? A gente, enquanto engenharia civil, a gente vê a parte prática de laboratório, né? E aí, eu queria saber também, só para a gente encerrar, uma coisa que me veio agora na cabeça, se eu combino contigo, se nessa visita técnica que a gente vai programar, né, futura, teria como a gente fazer alguma demonstração lá no laboratório, se for possível. Com certeza. Vai estar tudo preparado lá. Beleza, então. Obrigadão aí, viu, Denis? Tchau, minha gente. Boa noite. Já tira mais dúvidas. Pronto, valeu, Denis. Obrigadão. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.